greve de servidor público. Ó, essa aqui caiu nos últimos concursos agora de 2021. Essa aqui caiu, inclusive falando sobre decreto estadual. Essa ação direta de inconstitucionalidade, na verdade, duas do Supremo Tribunal Federal sobre greve de servidor público é extremamente interessante. E aí eu chamo a atenção para que, se você já estiver cansado, puxe aí um pouco de atenção. Eu sei que o dia é complicado, sexta-feira de noite todo mundo queria já estar meio que na balada, meio que no sextou, meio que na Heineken, meio que na brincadeira, mas está todo mundo aqui querendo passar em concurso público, né? Então, presta atenção nisso aqui, ó. O caso concreto foi isso aqui, ó. Presta atenção. Decreto estadual que determina aos secretários e dirigentes da administração pública direta. Aqui é o seguinte: servidores entraram em greve. Entrou em greve, servidor aí do Poder Executivo, e aí o governador do estado disse assim, velho, e agora? O que é que a gente faz? Bom, eu já sei o que é que a gente faz. Publicou um decreto dizendo o seguinte, ó, convoque os grevistas para reassumirem os cargos. Cada um aí, dentro da sua competência de órgão, convoquem os grevistas para reassumirem os cargos. Depois, instaurem processo administrativo disciplinar para quem não voltar a trabalhar. Depois, desconte em folha de pagamento os dias de greve. Depois, contrate temporariamente servidores públicos para dar conta do princípio da continuidade do serviço público. Depois, exonere os ocupantes de cargo em provimento temporário e de função gratificada que participarem da greve, ou seja, os cargos de livre nomeação e exoneração. Essas foram as 5 atitudes estabelecidas pelo governador do estado em decreto. Obviamente que alguém foi lá, servidor que está no exercício constitucional do direito de greve, ainda não regulamentado, mas que admite a aplicação da lei da iniciativa privada, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aí você está lá na segunda fase, o camarada foi lá e ajuizou a ação contra o decreto, contra o Estado, reclamando acerca do decreto estadual, e aí você precisa desenvolver as teses sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do decreto. Bom, nesse caso, imagine que é Bégico aqui, que está no meio da greve, né? Ele está no meio da greve porque ele quer receber mais. Aí está no meio da greve, viu lá o decreto, Bégico foi convocado para assumir o cargo, não voltou. Aí Bégico vai responder PAD. Aí Bégico, os dias que ele ficou em casa lá sem trabalhar, não vai receber. Aí Bégico vai ver o trabalho dele ser ocupado por um temporário. E se Bégico tiver a sorte de ocupar um cargo em comissão, ele vai, nesse caso, perder o cargo. Aí ele ingressa com ação judicial contra o Estado, dizendo o seguinte, preste atenção, o decreto, ele tem, o primeiro problema do decreto, ele está regulamentando o direito de greve de servidor. Veja quais são os argumentos de Bégico. Os argumentos de Bégico são bons. Bégico está dizendo, o direito de greve do servidor público não é regulamentado. Aí o que é que o governador do estado fez? Ele, por decreto, regulamentou o direito de greve do servidor público. Ele não pode fazer isso, porque o direito de greve do servidor requer lei específica. Isso está lá no artigo 37 da Constituição Federal, inciso 7. Inciso 7. A administração pública e tal, princípios, aí. O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei específica. Decreto não é lei específica. Existe uma presunção absoluta no decreto de que o direito de greve do servidor é ilegítimo, o que não se coaduna com o entendimento do Supremo. Ou seja, o governador, quando baixou o decreto, disse o seguinte, olha, nessa situação aqui, eu estou estabelecendo essas condutas. Eu não quero saber se vocês estão exercendo greve de forma legal ou ilegal. Eu estou estabelecendo essas condutas. Então, a Bégico está dizendo o seguinte, no momento que o governador ele estabelece um decreto nessas condições, ele está presumindo que o direito de greve do servidor é ilegal ou ilegítimo, pelo menos. Então, existe uma presunção absoluta de que a greve que está sendo deflagrada pelos servidores é ilegal, é ilegítima. Ele ainda disse que o decreto estadual cria nova hipótese de contratação de trabalhador temporário pela administração. Aí, o mesmo artigo 37, agora no inciso 9, diz assim, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Bégico está dizendo o seguinte, nesse caso, que deflagrar greve não é hipótese de contratação de trabalhador temporário. Então, o decreto está criando uma nova hipótese de contratação de trabalhador temporário.
Então, Ebesco estabelece aqui 4 grandes argumentos para defender a inconstitucionalidade do decreto estadual. Bom, resumo das ofensas à Constituição Federal, né? Artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. A lei definirá os serviços e atividades essenciais. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre o direito do trabalho. Então, o Ebesco disse isso também, o decreto está legislando sobre o direito do trabalho. A administração pública direta e indireta, o direito de greve será exercido nos termos da lei e nos limites definidos em lei específica. Então, ele juntou aqui os dispositivos constitucionais que ele entende violados, justamente para pré-questionar e depois levar para o Supremo Tribunal Federal via recurso extraordinário. Aí, nesse caso, antes de recurso extraordinário, chegou aí uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, 2, na verdade, para discutir decretos estaduais que estabelecem quais são as condutas que a administração pública precisa tomar quando há deflagração de greve de servidor. Aí, a decisão do Supremo acerca da constitucionalidade das medidas a serem adotadas pela administração estipuladas em decreto estadual. Eu te adianto que o Supremo entendeu que todas essas medidas aqui são legais e constitucionais. Por mais que os argumentos aqui, nesse caso, sejam interessantes em termos de violação à Constituição por parte de Ebesco, o Supremo disse que todas essas hipóteses aqui de condutas a serem tomadas pelo governo do Estado são legais. Sim, essa lei específica é da União, Maicon. Beleza? O Supremo disse que são constitucionais. Aí, o que é que o Supremo disse? Vamos lá. Regulamentação do direito de greve de servidor público por decreto. O Supremo disse que o decreto não regula o direito de greve. O decreto apenas estabelece quais são as consequências dentro da administração pública do efeito que a greve está gerando dentro da estrutura da administração. Eu particularmente concordo. O governador, ele não está regulamentando a greve. O governador, ele está dizendo, olha, estão de greve? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui. Internamente, o que a gente vai fazer? A gente vai convocar, depois a gente vai instaurar PAD, depois a gente vai descontar na folha, depois, para os serviços que não podem parar, a gente vai contratar de forma temporária, e se eu posso nomear ou exonerar ad nutum quem eu quero nos cargos de comissão, eu vou tirar quem está de greve porque não está me servindo, eu vou colocar outra pessoa de confiança. O Supremo disse que o decreto não regula o direito de greve, mas as consequências administrativas do exercício do direito, ou seja, as consequências para com o Estado. Direito de greve do servidor requer lei específica. O decreto é constitucional porque é autônomo, que disciplina, nos termos da competência reservada ao chefe do Poder Executivo, as consequências estritamente administrativas do ato de greve dos servidores públicos e as providências a serem adotadas pelos agentes públicos no sentido de dar continuidade aos serviços públicos, especialmente aqueles que não podem parar. Então, aqui, o Supremo não disse que o decreto está substituindo lei específica para regulamentar o direito de greve. De novo, ele está dizendo que o decreto autônomo aqui estabelece tão somente a ideia de que o governador está dando as diretrizes de como a administração vai suportar a greve dos servidores. No que diz respeito à presunção absoluta no decreto que o direito de greve é ilegítimo, você volta para a justificativa do item 2, essa aqui. Não existe nenhum momento no decreto dizendo que o direito de greve é ilegítimo. Ele só está estabelecendo as consequências dentro da administração pública do que será feito com a greve dos servidores. Nova hipótese de contratação do trabalhador temporário. No que se refere à possibilidade de contratação excepcional prevista no decreto, o Supremo entende que o poder público tem o dever constitucional de prestar serviços essenciais que não podem ser interrompidos e que a contratação, no caso, foi limitada ao período de duração de greve e apenas para garantir a continuidade dos serviços. Na verdade, quando o governador estabelece aqui que haverá contratação temporária, ele não está estabelecendo aqui absolutamente nada em termos de nova modalidade de contratação temporária. Ele está dizendo o seguinte: para as tarefas em que se admite a contratação temporária, contrate para que haja continuidade do serviço público em respeito a esse princípio constitucional. E no que diz respeito à exoneração de servidores que ocupam cargos em comissão, o Supremo não entrou nem nesse mérito, porque, óbvio que se eles são nomeados e exonerados a partir de uma ideia de discricionariedade do administrador, se ele está de greve e não foi trabalhar, o administrador pode ter perdido a confiança nesse servidor
E o liame confiança é exatamente o que justifica a nomeação dele para o cargo. Se ele deixou de ser confiável porque entrou de greve, então, nesse caso, nomeia-se outro.